Você já ouviu falar em quociente de adversidade, QA? Você sabe medir o seu quociente de adversidade? Você já pensou em aumentar o seu quociente de adversidade? É sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, logo após a nossa vinheta tradicional. Aguarde só um instantinho. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. Em primeiro lugar, antes de falarmos do nosso vídeo, não esquece de deixar aqui a sua curtida, o seu like. Se possível, ative o sininho para que você possa receber as minhas notificações toda semana. E se ainda não se inscreveu, convido você agora a se inscrever para mais um vídeo e outros que virão ao longo dos próximos 50 anos. Muito bem, o assunto de hoje aqui é como aumentar o seu quociente de adversidade. Esse conceito foi criado lá pelo Paul Stolz em seu maravilhoso livro O Quociente da Adversidade. Mais tarde ele publicou um outro também chamado As Vantagens da Adversidade e ele fez uma pesquisa extensa para poder chegar a esse quociente, a esse termo, e é isso que nós vamos avaliar um pouco hoje aqui no vídeo para saber como é que você pode de alguma maneira reforçar esse seu QA. Paul Stolz é especialista em liderança, fundador da Peak Learning e chegou a entrevistar para o livro praticamente 100 mil pessoas na época. Ou seja, não pessoalmente, é óbvio, mas por meio eletrônico e em função de todo o resultado da sua pesquisa, ele chegou a criar este conceito e ganhou projeção e fama mundial por conta do QA, o quociente de adversidade. O quociente de adversidade, ou famoso QA, é uma das competências mais desejadas no mundo dos negócios no dia de hoje. Ou seja, a sua capacidade de resiliência, de enfrentar as adversidades, de cair e levantar o tempo todo. Então, vamos ver aqui de fato como é que nós podemos fazer para ajudar você a aumentar, a expandir esse seu QA e assim a obter melhores resultados, a obter mais condições práticas de vivência e principalmente a se posicionar melhor no mundo corporativo por conta da tua resiliência. Durante a sua pesquisa, Paul Stolz identificou 3 grupos profissionais dentro das empresas e dentro do meio em que ele pesquisou. O primeiro grupo foi aquele que ele chamou de desistentes, que representavam mais ou menos 10% do total da pesquisa do Paul Stolz. Quem são os desistentes? São aqueles que têm aversão ao risco, ou seja, profissionais que não suportam o peso da escalada profissional. 80% dos pesquisados na pesquisa do Paul Stolz são aqueles que ele chamou de campistas, ou seja, aqueles que estão presos de certa forma também a uma zona de conforto. Ou seja, a questão para eles é segurança e previsibilidade. São profissionais que não fazem nada mais do que aquilo para o qual são pagos. Se desmotivam com muita facilidade, atrofiam, não buscam mais conhecimento e coisas do tipo. De certa forma, as suas capacidades são limitadas. Os campistas em geral estão sempre em cima do muro, como diz o Paul Stolz. Então esses representaram 80% do total da pesquisa. E o terceiro grupo identificado pelo Paul Stolz são aqueles que ele chamou de alpinistas ou escaladores. Esse grupo representou dentro da pesquisa 10% do total. Quem são os alpinistas ou os escaladores? São aqueles que não desistem nunca. São aqueles que são obstinados, que veem um objetivo atingido lá na frente, que não fazem nenhuma questão de ficar parados. Os alpinistas, e assim ele deu o termo para comparar aos alpinistas, que nunca estão contentes enquanto não chegarem lá no topo da montanha, são aqueles que se fazem por si próprios, que superam todos os obstáculos, aquelas pessoas realmente que não olham para trás porque sabem que é um prêmio, uma conquista, uma glória a ser atingida mais adiante. Os alpinistas confrontam as adversidades.
enquanto os campistas se conformam com elas e os desistentes nem querem saber de chegar mais adiante. Ou seja, os alpinistas, os escaladores, são aqueles que de fato atingem resultados, têm conquistas mais planas e são pessoas que fazem a diferença no mundo. Paul Stoll também fala no livro sobre aqueles sintomas que ele identificou como sintomas dos derrotados. Quais são esses sintomas dos derrotados que ele menciona? Resistência a mudanças, aversão ao risco, reclamações generalizadas, tendência de culpar os outros, sensação coletivizada ou coletiva de impotência, um certo vitimismo pregado pela grande maioria dos campistas e dos desistentes e principalmente a ausência de responsabilidade. Esses são os 7 sintomas identificados pelo Paul Stoll em seu livro As Vantagens da Adversidade. Por conta disso, Paul Stoll, em parceria com Eric Weihenmayer, que é um dos coautores do livro, criaram aquilo que eles chamaram de os 7 picos da adversidade. E esses 7 picos eu vou explorar aqui rapidamente com você para ver como é que você reage a isso e para saber de fato o quanto você está disposto a enfrentar as adversidades da melhor forma possível. Primeiro pico então, enfrente a situação, ou seja, aprenda a superar a frustração, aprenda a superar a impotência, a resistência, ou seja, aquela certa procrastinação ao menor sinal de obstáculo. Em vez de culpar os outros pelo problema, assuma a responsabilidade pela solução. Esse é o primeiro pico, aquilo que ele chamou de enfrentar o problema, enfrentar a situação. Segundo pico, convoque suas forças. O que significa isso? Desafie aquela sabedoria popular, convencional, de que os talentos são naturais, de que quem tem que fazer as coisas já nasce com talento, com a competência. Tudo no ser humano pode ser explorado, pode ser desenvolvido e certamente pode conduzir ao sucesso. Exceda aquelas expectativas que você tem em relação a você mesmo, ou até mesmo que os outros têm em relação a você. Isso sim significa convocar suas forças. Nós sempre podemos fazer mais do que achamos que podemos. Isso é uma grande máxima, é uma máxima universal. Terceiro pico, engrene seu centro vital. O que é que significa isso na prática? Aprenda a lidar mais e melhor com a adversidade, ou seja, engrene aquilo que ele chama de core. O que é o core? Controle, propriedade, alcance e resistência. Vem lá do inglês, não tem problema, já estou aqui traduzindo para você, simplesinho assim. Isso é core, ou seja, 4 competências significativas na hora de você engrenar o seu centro vital. Essas 4 dimensões determinam como você reage a determinadas adversidades. Portanto, converta essas adversidades em benefícios pessoais, em resistência, em impulso para que você possa, de fato, atingir aquilo que você quer atingir. Quarto pico, possibilidades pioneiras. Projete sistemas personalizados para converter aquilo que é impossível em algo que é possível. Aprenda a criar estratégias onde as outras pessoas não conseguem enxergar nada. Isso sim é fazer algo com originalidade, é fazer algo como possibilidades pioneiras. Se ninguém ainda fez, se ninguém ainda tentou, por que é que eu não poderia fazer e sair na frente com aquele conceito até mesmo que o americano chama de First Mover? Eu já citei aqui em outros vídeos. O que é ser First Mover? É o primeiro que apresenta, é o primeiro que se mobiliza, é o primeiro que sai com aquela grande ideia. Isso é possibilidades pioneiras. Quinto pico, carga leve, carga solta. O que significa isso? Você precisa descobrir como uma carga mal planejada pode prejudicar a sua vida. Ou seja, em vez de você dar atenção e foco para as coisas que de fato interessam, você acaba carregando aquele fardo, aquele peso e perdendo o foco naquilo que realmente é importante para a tua vida. Como diz o Paul Stoll,
Salte com leveza. E assim você vai deixar de ter medo de se atirar para frente, achando que a carga não pode ser suportada. Se você se concentra naquilo que de fato é mais produtivo, ou seja, com mais sucesso ou mais possibilidade de sucesso, esta carga tende a ter um peso menor e você consegue avançar com mais velocidade e com mais consistência naquilo que você realmente deseja. Sexto pico. Saiba sofrer. Como diz o Paul Stolz, o caráter é forjado nas chamas da adversidade. Se você souber sofrer do jeito certo, pode ter certeza absoluta que o combustível para tudo que você precisa, para tudo que você almeja, será certamente o combustível daquela grandeza que você tanto imagina. Então, saber sofrer, saber suportar determinadas cargas ou fardos é também um dos picos mais importantes da adversidade. Sétimo e último pico. Demonstre grandeza todos os dias. O que significa isso? Esse pico é o mais importante de todos e reúne também as ideias mais importantes do livro. Independentemente da tua cor, da tua raça, do seu credo, da tua religião, do teu grau de cultura, lembre-se, nada deve distanciá-lo, deve separá-lo daquele seu objetivo final. Algumas práticas são universais e, de certa forma, não podem distanciá-lo da massa. Você precisa de toda essa diversidade para poder enfrentar essas adversidades. Por fim, lembre-se, bondade, respeito, simplicidade são valores fundamentais. São princípios universais que vão ajudar você a se manter no topo. Ninguém jamais chega ao topo simplesmente pisando nos outros, humilhando os outros, fazendo as pessoas de bobos, fazendo as pessoas de trouxas. Chega-se ao topo dessa forma, talvez até você chegue, mas se você vai se manter lá, é outra história. É simples assim. Gostou do vídeo? Tenho certeza absoluta que sim. Eu amo este livro do Paul Stolz de paixão. Já li N vezes, para não me esquecer de fato como é que eu consegui chegar até aqui, o que é que eu desejo para as pessoas de uma maneira geral e como é que eu gostaria que você também agisse para alcançar os seus objetivos. Leia esse livro, é um livro super bacana e tenho certeza que vai ajudá-lo muito. De resto, muito obrigado mais uma vez por compartilhar o meu vídeo, por assistir ao meu vídeo. Não esqueça de deixar aqui o seu like, de ativar o sininho e de compartilhar com o maior número de pessoas possível. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo, se Deus quiser.